Boa noite, amigos do Canelada. Eu já voltei pro bate-pronto, Bruninho Prado. Eu já voltei pro Pânico, que hoje eu participei do Pânico, mas faltava o Canelada. Tô de volta ao Canelada com esse colar de cervical aqui que eu vou ficar ainda 3 meses depois da cirurgia. Mas, ó, minha situação tava ruim, Bruno Prado. Foi resolvida. O problema era grave. Agora, grave também é a situação do Corinthians. Meu Deus do céu, que vergonha que segue sendo esse Corinthians. Dos últimos 4 jogos, nenhum gol. Um gol sequer o Corinthians não conseguiu fazer nos seus 3 jogos do Brasileiro e nesse jogo contra o Argentino Júnior. Mais um jogo horroroso do Corinthians. Um Corinthians que não dá esperança nenhuma pro seu torcedor. E aí vem o presidente, aquele que falou tanto quando chegou. Vamos mudar tudo. Deve mudar, inclusive, o Rubão, diretor de futebol. Mas ele tem que assumir a culpa também. Porque o Corinthians, do Augusto Melo, é tão ruim ou pior do que o Corinthians que acabou com a gestão do Duílio no ano passado. É um Corinthians que joga feio, é um Corinthians que repetiu erros da última gestão, contratando mal e ganhando e pagando muito. Eu vou lembrar aqui, 5 milhões de dólares no Pedro Raul, que saiu chutado do Vasco da Gama. 4 milhões e meio de euros por 60% do Mateuzinho, reserva absoluto do Flamengo. Durante todos os anos que ficou lá. Ficou no banco de todos os laterais. Aí salário astronômico pro lá da Arábia. Pro Igor Coronado. Salário milionário. Ah, você vai criticar? Não, mas eu nunca vi jogar. Como é que um cara que o próprio Bruninho, que vê tudo que é jogo, nunca quase viram jogar, o cara chega pra ganhar mais de R$1 milhão por mês no Corinthians? São erros que se repetem, são erros da gestão do Augusto Melo, então que não se fale mais. Ah, mas deixaram uma herança péssima pra ele. Ah, mas a culpa é da antiga diretoria. A culpa é dos dois. É do Duílio, que deixou um Corinthians largado. Mas é do Augusto Melo, que não fez nada de bom. Fala, pessoal. O time do Corinthians, muito investimento, pessoal, e pouco retorno. Não enxugou coisa nenhuma. Continua gastando, continua se endividando, continua sem moral nenhuma no mercado, porque tem aí Argentino Júnior na justiça contra o Corinthians, não paga ninguém, e é um Corinthians que dentro de campo tá uma bagunça. Eu só quero ver como é que o Vamp vai chegar aqui. O Vamp vai chegar de cabeça baixa, tadinho. O Vamp vai chegar triste. E outra coisa, Bruno, pra te passar a palavra. É o maior ídolo da história do Corinthians. É um cara que eu sou fã, que é o Cássio. Mas pra mim tem muita gente frouxa também que não consegue criticar quem é ídolo. O Cássio falhou de novo. O Cássio tem que ser questionado. É ídolo? É. Mas foi uma falha grave, mais uma, e tá num momento péssimo. Ou seja, se o Cássio não voltar à sua melhor forma, já é sim a hora de pensar no Carlos Miguel, que é um baita goleiro, é um garoto jovem, tem 2,6 metros, é uma promessa, porque me desculpa, é ídolo. Já vem ele já vem falando, ele vai babar o ovo do Cássio que eu conheço ele. Lá vem ele. Aí, ele chegou. O Vampeta chegou. Tá dando pra escutar teu microfone? Não sei, tá, dá. Você mandando levar pra casa? É. Quem que você quer que eu leve pra casa? O Carlos Miguel. Pô, mas você não acha, Vamp, que chegou uma hora de questionar o Cássio? Eu sou fã dele. Eu sempre falei que aquele idiota lá que ameaçou o Cássio, eu falei, só pode ser um imbecil pra ameaçar um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Mas também chega uma hora que não dá pra tu tapar o olho. Aí não dá pra você falar, pô, o Cássio é inquestionável. Se tá falhando muito consecutivamente em jogos importantes, pode ser a hora de dar chance pra um goleiro jovem. Ou não? Boa noite, Chico, Bruno, Fausto, boa noite a todos. Também, né, com a zaga com Félix e Raul Gustavo. Ah, mas ele falhou, Vamp. Mas você viu o passe nas costas do Félix Torres, né? O Cássio não esperava 3 minutos de jogo, não é que eu seja advogado do Cássio, mas eu falo individualmente, sei lá, alguém pode daqui a pouco se destacar, mas como time é um time ruim.
É um time ruim. E aí a gente tava fazendo o jogo, o Fausto tava falando pra mim que um monte de torcedores já pegando no pé do Cássio, outros no pé do treinador. O treinador pode ter ideias boas, mas se você não tiver um time bom, time caro e ruim. É ruim, isso eu falei aqui. Cara e ruim, cara. Se você pegar as melhores oportunidades do Corinthians, meter na bola parada agora aos 45, né? Com o Kaká ali que cabeceou, mais por posicionamento do Argentino Júnior do que criação do Corinthians, nada. O Pedro Henrique ainda tentou, em 2 oportunidades, uma cabeçada no primeiro tempo e um chute de fora da área. E olha que o Argentino Júnior não foi com o time todo titular, né? Time novo, ele tá ali na semifinal da Copa deles lá, né? Na Argentina. E o Corinthians, de novo, mais uma partida ruim. De novo, não marca. Vamos supor, 9 vezes 4, 36, mais um desconto. 400 minutos sem fazer gol. Os últimos 4 jogos, eu falei Se que na você botar abertura 4 que o Bruninho jogos me falou. a 90, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 36. Com os acréscimos que tem, que é 5, 7, 8 em cada jogo, quase 400 minutos sem fazer gol. Mas lá tem um cara que o Vampeta também não tira dia nenhum. Outro que ele defende, pilhado. Quem? Yuri Alberto. Yuri Alberto... Ele tem as paixões dele. Não, o Yuri Alberto... Cássio lá no fundo sofrendo e o Yuri Alberto com cria lá na frente. Tá, mas ele não pode criar jogada também? Não pode chamar um pouco do jogo também? Você pode tirar o Yuri Alberto, deixa no banco, bota lá o Pedro Raul, bota lá o Pedro Henrique pra ver se vai ter oportunidade de gol também. É, mas ó, é o que eu te falo. Como time é um time ruim, pô. Ô, Vamp, mas é isso que eu falo. Você falou... Se você pegar o Yuri Alberto e tirar e deixar lá, é isso que eu tô falando, deixar lá o Pedro Raul, deixar o Pedro Henrique, né? Hoje o Raul Gustavo fez uma besteira incrível. Não, querer empurrar o árbitro. Não, foi muito rápido assim, que quando voltou o replay, eu achei que foi na hora que ele tombou com o jogador do Argentino. Não, com o bandeirinha, ele deu uma cotovelada. Ali Duas vezes, ele agrediu duas vezes. Ele vai pegar ali vezes. uns 2, 3 jogos. Um cara que teve oportunidade de novo, tava no Bahia, teve uma lesão antes de cruzado tudo, vem e ganha uma oportunidade dessa, faz uma besteira, aí cai na culpa, a culpa é do treinador. O Gustavo Henrique não pôde ir pro jogo que tá com dengue. Agora, Ele tem uma oportunidade, aí fica na conta do ô treinador Vamp, que chegou. a gente sempre fala do treinador. Mas o que acontece com o Corinthians? Que o Corinthians, cara, desde que eu cheguei na Jovem Chico, Pan, você vai gostar disso aqui, que a gente trabalha há quantos anos aqui? eu Você. trabalho há quase Comigo, 3 anos. Nós dois, 3 anos, né? Quase Eu e o 3 Bruno, anos. quantos anos? O Bruno e o Fausto estão na... 10 anos. Entramos junto, né? Eu nunca fiz isso, eu tô pegando... Eu tô fazendo contas agora, pegando papel. Que é isso? Eu vou ler aqui. Ele tá, durante o Ó, jogo agora ele tá. olha bem, o Bruno vai gostar disso. ele Nova virou mania, estudioso. nova mania dele. Não, eu fico olhando aqui. eu Ele digo, tá imitando o Abel Ferreira, então, Não, porque anotações. um clube como é um gigante, é um grande, Ah, você não pode estar... Eu nunca vi o Corinthians perder tanto como nos últimos anos. Nos últimos 2 anos. Só esse ano, o ano passado, o Flamengo, com o time que tem, perdeu 20. A temporada toda. foi uma temporada ridícula. O Corinthians, só estamos no mês de abril, indo para maio. Perdeu a quantos jogos? Perdeu o Ituano, São Bernardo, São Paulo, Novo Horizontino, Santos, Ponte Preta. Dá 6 aí, né? Eu tô 6. contando. Isso aí foi só o Paulistão. Só o Paulistão. E pelo brasileiro já perdeu do Juventude e do Bragantino. 8, E aí perdeu hoje do Argentino Júnior. 9. 9. E tem muita coisa pra rolar ainda. São 9 derrotas. 9 Bruno, derrotas já na temporada. Bruno, foi o que eu tava falando com ele agora. Eu trabalho aqui há quase 3 anos. Desde que eu cheguei aqui, o Corinthians tá uma draga. Só perde, pô. Não pode. Não é só perde, joga mal demais. Eu nunca vi, Bruno, o Corinthians perder tanto. E o que é que você faz no time grande? O Tite, por exemplo, a Moreno não tá gostando como o Flamengo joga. Mas com o Tite não vai perder tantos jogos. Não. No time Corinthians, ele joga muito mal. Assim, a gente pode discutir vários motivos aqui. Mas o básico, o time é muito ruim. O time é muito ruim. E é caro. Não é que... É isso que eu pergunto. Como é que é tão ruim se é tão caro? Então, se ainda tem Eu aquela acho que coisa... 3 jogadores do Corinthians pagam a folha do Argentino Júnior. Paga. Que é um time novo, não tem Reserva. tanta- O time de hoje era o reserva. 7 jogadores. Assim, o Corinthians, você ainda tem a desculpa, ó, nós estamos... O time é ruim porque a gente está cuidando da grana aqui, a gente pegou tudo quebrado, então a gente montou o que deu para montar para botar a casa em ordem. Não é nem isso que está acontecendo, continua com um elenco caríssimo, folha salarial alta e o time é muito ruim. Então, não faz nenhuma coisa nem outra, nem ajeita meu a casa. Agora, eu vou questionar vocês então. Aí, Também, o Fausto também. Deixa eu só concluir meu papel aqui, tio. Olha lá. Você pode tudo, irmão. Não. Aqui você Falando sério. é o capitão Aí, e é incaível. eu tô lá com o nosso querido o Gui, né? O Gui, por sinal, que tá indo pra igreja, parabéns. Ouvindo a palavra de Deus sempre. Muito bom. Aí eu peguei assim, Tico, porque você pega Buenos Aires, São Paulo, dá 2 horas, né? Rio de Janeiro, até Rio Grande do Sul ainda é mais perto, né? É. Do lado. Aí eu perguntei pro Gui, quais os times que tem em Buenos Aires, na capital, né?
São 22 clubes. Eu digo, não é os 22, eu quero os mais conhecidos. Aí tem lá Boca, River, São Lourenço, Argentino Júnior, Vélez e Huracan. Esse eu escolhi. Joga o Campeonato Brasileiro tranquilo. joga. É 2 horas de voo pra vir pra cá. Pela viagem. Com ida e Mas volta. qual teoria é essa? Não, com ida e volta. Onde Você você quer pega essa chegar? folha. No meio do jogo, ele Vai pegar. tira essas Você coisas. pega assim, não, chegar? mas você pega assim, O ó. jogo não tava Você pega muito esse time empolgante. argentino aqui, que eu tô falando, Boca e River, outro nível, com a folha de pagamento que nós no Brasil pagamos. Não cai no Brasileirão. Esses caras fazem jogo duro. Se for ida e volta, então, que quando for lá na Argentina, o pau é certo de tomar. Você entendeu do que eu tô falando? Com a folha de pagamento, É muito menor. Esse é muito menor, pô. Agora, o Não Fausto, só a relação com o até Corinthians, pra te não, a outra colocar também, eu quero também. colocar o Bruno, o Vamp, porque vocês falam sempre, né? A gente fala, eu falo, esse time é horroroso. Horroroso. O Corinthians, ele é chato de ver jogar desde que eu cheguei na Jovem Pan. 3 anos eu não consigo falar, pô, legal, vou ver um jogo do Um Corinthians, jogo que maneiro. marca, que você... É jogo chato, é um jogo chato. Agora, a gente fala que o time é ruim. Vamos lá, o Cássio, Gustavo Henrique, Fagner. Não era pro Fagner ser péssimo, mas ele tá péssimo. Tá brincando? Foi a Fagner. porrada que ele deu hoje? Eu vi, e mais um. Não, Fora bom. da posição não, dele. Calma, eu sei. O que eu estou falando é de jogador. Porque não é possível que esse time jogue tão mal há tanto tempo. Porque aí a gente tem o Fausto Vera. Todo mundo queria contratar o Fausto Vera. Aí veio pro Corinthians, não tá jogando nada. Maicon, Yuri Alberto, todo mundo queria contratar o Yuri Alberto. Cara, aí Maicon, pô, veio do Shakhtar. Por quê? Garoto Wesley. O Juliano, que saiu, Renato o Gil, Augusto. que saiu, Renato Augusto. Paulinho. Por que o cara... Não, Fábio o Paulinho Santos. já veio também num fim de carreira absurdo. Não, Aí mas não- os caras que lesionou. você citou também estão. Não, mas o Gil tá jogando absurdo no Santos, pô. Não. Mas aí a gente falei isso hoje. Por que, que o Corinthians não joga? O que eu quero saber é isso. Mas, Pilhado, nós falamos isso. Naquele momento do Corinthians, a gente também falava que já não dava mais pro Gil, já não dava... O Juliano, o tempo que estava no Corinthians, não rendeu o que poderia render, o que a gente esperava. Só que pra ele te pudesse lembrar, render. o Gil está muito bem no Santos. ele então, tá é o que eu bem. digo, por que, que no Corinthians ninguém joga? Porque... Você quer ver uma coisa engraçada? Você falou que nos últimos 3 anos você não vê o Corinthians jogando bem, né? O Corinthians é tão curioso que até quando o Corinthians é campeão, você não vê o Corinthians jogando bem quando ele conquista um título. Ele conquista, mas ele não fala, olha, você fala um time assim, nossa, esse time jogou muito. Esse time, são pouquíssimos times do Corinthians, você fala assim, meu Deus, que futebol... da época do desse. Vampeta. É, Aí, né? não, e até depois, eu acho que na época... Vasco é bom. Mas teve times, por exemplo, teve um título paulista que o Carille estava no comando. O Carille, após o título, sabe o que ele falou? Ele falou assim, foi o campeonato que um time ganhou mais jogando mal e feio. E ganhou o título paulista. O Corinthians tem disso, é uma coisa do Corinthians. Agora, hoje, o Fagner não consigo entender o que está acontecendo com ele. Sinceramente, que ele é um jogador que chega duro. Jogou em Copa do Mundo, todo mundo jogador sabe, experiente, mas... jogou na Pô, Europa. ele tava... Vampeta, você vê, ele foi... Tá sem freio, pô. totalmente fora de posição. Ele foi e bateu no cara. Tá E sem sem dó. freio. Ué, Tá o sem último freio. jogo que ele deixou a sola no jogador, ele não foi expulso porque o VAR era nem na frouxo. posição dele ali. Hoje ele tava... Agora, deixa eu falar um negócio rapidinho. Você falou do Corinthians aí. Eu tô impressionado com esse Montiel. Eu tô impressionado. Que jogadorzaço. 23 anos. É titular, né, Bruno? Sim. Mas que jogador. Outra coisa, Bruno. Já é um cara que pra ir pra Europa 23 anos não é tão fácil. Não. Então é um cara que pode entrar no radar aqui de times brasileiros. Porque é um jogador... Ou ele tava numa noite, o Bruno deve conhecer mais, mas... Jogou contra o Corinthians ano passado, jogou bem também. Nossa, mas ou ele tava numa noite inspiradíssima, ou ele é esse jogador que eu imagino que seja mesmo. Jogador que vai pra cima, sem dó, jogador que caberia em grandes times aqui, pelo menos pela atuação que a gente pôde ver hoje. Eu acho que vale a pena pessoas que acompanham mais, o Raul Oliveira, que acompanha bastante futebol argentino. E é verdade, ele falou que acompanha mesmo. Sim. O Mauro César acompanha bastante futebol argentino. Mauro César tava no jogo. Tava lá. É um jogador que chama atenção. E pra você tirar um cara desse de um Argentino Júnior... Não é difícil não para algumas equipes brasileiras. É um jogador que eu realmente me surpreendi hoje. Gostei de ver o garoto. Agora, Ô Bruno, você tava lembrando aqui comigo números, né? Números desse Corinthians. É um Corinthians que não tem um gol sequer no Campeonato Brasileiro e não fez um gol nos últimos 4 jogos. Sim. É um Corinthians que já tá na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É um Corinthians que tem o pior aproveitamento dos clubes da Série A no ano. E olha quem está falando aí
Só pelo Paulista foi 6 cacete. A folia 12 dele, ó. jogos, metade. Tem 12 sempre os jogos. parentes do Perdeu nosso metade. anotador. Eu tava anotando. Eu gosto de te ver inspirado no Abel Ferreira. Você tá tendo ele como ídolo? Não. Eu gosto do Abel, bom trabalho, mas a minha matemática é minha. Então a tua matemática é tua, com o papelzinho dele. Eu vou adorar teu Ituano, São papelzinho. Bernardo, São Paulo, Novo Horizontino, Santos e Ponte Preta. E aí, Foi a única vitória do Ituano. pra completar, Foi a única. olha aí, Só ganhou do Bruno Prado, Corinthians. com, seus, com as E suas caiu, o observações. Ituano caiu. Caiu. A Só ganhou única do vitória do Ituano foi sobre o Corinthians. Foi. E pra completar, que é o pior aproveitamento dos times da Série A no ano, o Corinthians nem nas quartas de final do Paulista chegou. É. Cara, então é aquilo que eu falo, chega Esse também... cacete desse vai chegar onde? Chega também de ficar sempre passando a mãozinha na cabeça do Augusto Melo, falando, não, tadinho, é a herança da antiga gestão. Agora já é ele. E agora tá patético, Bruno Prado. Se bobear, tá pior que no ano passado. Sim, eu acho que o time melhor não é. Talvez seja pior. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas eu acho que é pior sim. Acho que o time no ano passado ainda tinha no papel alguns jogadores bons que já não estavam bem. Esse ano, acho que nem isso, né? O Augusto Melo, claro que ele já tem a sua responsabilidade. Pegou uma herança bem complicada? Pegou. Mas não... Assim, eu já falei isso várias vezes nos programas. Eu não vi nada até agora dessa nova diretoria, de algo diferente, um projeto claro. Como tirar o Corinthians desse buraco? Não tem nada. E o elenco, a folha salarial... Não diminuiu a folha salarial. Saiu um monte de gente, chegou um monte de gente, a folha salarial é a mesma. Ou seja, na parte financeira também não tá arrumando. Pelo menos a folha salarial, que era altíssima, continua altíssima. E eu não vejo, assim, nem ideia, assim... não vejo, assim, acho que não são pessoas que têm qualidade para estar nesse cargo. Não são pessoas qualificadas para ocupar os cargos que ocupam até agora. E, Bruno, aí tem que ser justo com você, né? Você falava isso já desde a eleição. Sim. Você falava, eu não vejo otimismo, porque aí vão falar, agora que tá perdendo é mole falar, né? Os dois. E do outro lado também, o outro candidato, o André, também, nas propostas, nos debates, enfim, nas entrevistas também, não tinha nada que você ficasse, nossa, não, que isso aqui é legal. Não tem nada. Sim, são pessoas que estão ali ocupando o cargo que, até agora, pelo menos para mim, nada me mostrou assim, não, esse cara tem capacidade de estar ali e pode fazer alguma coisa, mesmo que seja a longo prazo. Que você pega uma situação difícil, se você tem um projeto a longo prazo, você fala claramente, não, primeiro ano, não esquece, não vai ter nada de bom aqui dentro de campo, eu vou colocar a casa em ordem. Não é isso que está acontecendo. Não é um processo que às vezes você fala isso e mesmo assim você é cobrado, time grande, sempre quer resultado, mas não é, nem isso está acontecendo. Se o cara entrega 3 anos depois, mesmo que esportivamente os resultados ruins, mas, eu estou entregando, não ganhei nada, mas eu peguei numa situação ruim, 3 anos depois eu estou entregando aqui uma coisa bem melhor. Não tem a menor cara que vai acontecer isso.